Tempo para reunir a Comissão Executiva de segunda a sexta. Analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. O mercado de capitais continua a ser uma das plataformas onde se mede o pulso à recuperação das empresas e das economias. A Bolsa e o que se espera dela em 2011 é, por isso, um dos temas incontornáveis na lista das prioridades que estamos a debater nesta primeira semana do ano aqui na Comissão Executiva. Para a conversa, contamos com os nossos comentadores habituais das quartas-feiras, Raul Marques, presidente da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros, e Paulo Pinto, administrador da DIF Broker. Bom dia aos dois. Bom dia. Um bom ano para ambos. Bom dia. Bom ano. Raul Marques, comece por si. 2011 vai ser um bom ano para investir? Para investir em quê? Depende em quê? Portanto, em ações... Isso podemos desenvolver também. Já vê, depende obviamente de múltiplos fatores e em 2011, tal como já aconteceu em 2010, para responder a essa questão vamos ter que explicitar em que zona geográfica é que estamos a falar, ou seja, vai haver, tal como já houve em 2010, ou seja, ao longo de vários anos, parecia que a questão do setor em que estávamos a investir era a questão decisiva, portanto o tema, o setor, e que se estava cada vez mais num contexto de globalização, não é? Nomeadamente as tecnológicas, e que faziam com que, digamos, o setor tecnológico ou o setor farmacêutico, setores mais defensivos ou menos defensivos, era, digamos, o fator decisivo para responder a esse tipo de questões. Hoje em dia, nos últimos anos, nomeadamente desde que esta crise financeira, que se transformou numa crise económica e recentemente de dívida soberana foi evoluindo, o fator geográfico começou a ser cada vez mais decisivo, de onde o ano passado, em 2010, houve uma grande disparidade de retornos entre zonas geográficas, obviamente em função de tudo aquilo que aconteceu na zona euro, que afetou de forma bastante marcada vários dos mercados, várias das economias que compõem a União Europeia e a zona euro. Os Estados Unidos tiveram um comportamento mais favorável, vários mercados asiáticos tiveram um comportamento extraordinariamente favorável, o mesmo na América Latina. E, portanto, é provável que em 2011, para responder a essa questão, tenhamos novamente que dizer em que zona geográfica é que estamos a falar. Ou seja, é provável que... ou seja, depende muito do que vai acontecer. Se olharmos para a zona euro, prende-se muito com aquilo que vai acontecer em termos de todas as pressões, todos os problemas que têm vindo a acontecer em torno dos problemas da dívida soberana e do risco soberano. Se esses problemas se mantiverem, é provável que as bolsas europeias sejam bastante afetadas por isso, embora mesmo aqui seja preciso fazer destrinças entre várias bolsas, ou seja, a Alemanha teve um comportamento excepcional em 2010. Mas isso também está muito associado à recuperação das economias, não é? Está, vamos lá ver, mas isso é um tema bastante interessante, porque, ponto 1, o mundo cresceu provavelmente em torno dos 4,8% em 2010 e é expectável, segundo as últimas perspectivas, nomeadamente do FMI, que venha a crescer 4,2%, que é ainda excepcional, em 2011. Mas temos aí uma dicotomia muito grande entre os mais de 6% que virão a crescer os mercados ditos, as economias ditas emergentes, e os pouco mais de 2%, as economias ditas desenvolvidas. Portanto, mais uma vez aí, vamos provavelmente ter uma dicotomia muito grande, que se vai materializar também numa dicotomia de comportamentos das bolsas entre os mercados ditos desenvolvidos e mercados ditos emergentes. Em suma, existem vários fatores que apontam para um comportamento favorável, nomeadamente as valorizações relativamente não muito exigentes das bolsas a nível mundial, a probabilidade de movimentos corporativos, de fusões e aquisições, nomeadamente em geral, em todo o mundo, que vão provavelmente acontecer, a capacidade que as empresas, em média, estamos aqui a falar de forma muito simplista, em média, que a nível mundial têm, com capacidade de geração de cash flows e, digamos, níveis de endividamento relativamente reduzidos e, portanto, o que isso pode proporcionar de movimentos corporativos, movimentos de recompra, portanto, os chamados buybacks, etc. Portanto, as tendências, eu acho, são razoavelmente favoráveis, mas com contornos muito díspares em função das zonas geográficas. Das zonas geográficas. Pegando no que diz o Raul Marques, Paulo Pinto, é impossível pensar neste contexto que uma boa carteira de ativos não terá lá ações de empresas de países asiáticos? Países emergentes. Neste caso, podem ser asiáticos ou não. Sim, porque o Brasil também está a apresentar bons níveis de crescimento. E a África também. Exatamente.
Angola, por exemplo, não é? Eu corroboro tudo aquilo que o Raul acabou de dizer e acho que sim, que uma carteira deve estar diversificada agora ao máximo, e eu creio que justamente essa é provavelmente a grande certeza, ou a única grande certeza que as pessoas podem ter, é que devem diversificar ao máximo os seus investimentos, porque em algum deles eles vão perder dinheiro e, portanto, havendo uma maior diversificação, quer seja por zonas geográficas, quer seja por moedas, quer seja pelos tipos de investimento que vão fazer, o tema de 2011, sem dúvida alguma, é a diversificação dos investimentos. Eu creio que, apesar de não haver nada de novo, ou não irá acontecer nada de novo ou de muito diferente daquilo que aconteceu em 2010, os temas são recorrentes, são sempre os mesmos. Nada de novo em matéria de grandes temas de mudança de políticas económicas, de incentivos ao investimento, por exemplo, nas bolsas, é disso que estamos a falar? Exatamente. Enfim, o nosso universo e esse universo de investimento é sempre o mesmo, o que tem algumas atenuantes e algumas matizes que acontecem dependendo do momento. Neste momento, essa matiz mais importante é os fatores macroeconómicos. E eu creio que serão estes fatores macroeconómicos que vão definir o ano de 2011, e eu creio que os poderia catalogar em 4. O primeiro é não haver uma recuperação económica nos Estados Unidos, e independentemente da força que se tem vindo a fazer, nomeadamente por parte dos meios anglo-saxónicos, de que existe essa recuperação, não existe, na realidade, recuperação económica nos Estados Unidos. Foi aquilo que disse ontem a Reserva Federal norte-americana, não é? A opção que toma por continuar com políticas de estímulo à economia. Está no pacote do Quantitative Easing número 2 e já na promessa de eventualmente ter que haver o número 3, mas essencialmente aquilo que é mais marcante, julgo eu, é não haver criação de emprego. E enquanto não houver criação de emprego, todas as recuperações económicas são mais ou menos fictícias. A segunda... Por trás da não criação de emprego está subjacente a incapacidade das empresas também se renovarem e conseguirem produzir mais, e por isso é que criam postos de trabalho. Não é? A segunda é a fraqueza do dólar. E eu creio que esse é também um tema de que se falará muito, porque, apesar de se ter falado, ao contrário, muito nestes últimos 2-3 meses sobre as implicações que a crise soberana iria ter no euro, a realidade é que o euro não consegue desvalorizar substancialmente relativamente ao dólar, o que quer dizer que... Mesmo assim tem estado a cair. Sim, mas de forma intrínseca, exatamente, quer dizer para que o problema maior está no dólar do que está no euro. O terceiro ponto é o desaparecimento das fontes de financiamento. Esse é um problema que o mundo vai ter que travar no ano que vem. Eu creio que são 10 trilhões de dólares entre 15 países que vão ser necessários para financiar e refinanciar a economia, e a poupança mundial é de metade. Ou seja, aquilo que costumava acontecer é que a metade que tinha capacidade para se financiar absorvia as restantes necessidades de financiamento. Vai ser difícil, provavelmente, conseguir absorver todas as necessidades de financiamento que vão ser necessárias para o ano de 2011. E o quarto grande ponto, eu creio que é a transformação que se está a dar ao nível da Comunidade Europeia e da Zona Europeia. Porque a solução dos países problemáticos e da dívida soberana vai implicar alterações substanciais na forma como é gerida a zona europeia. Umas coisas vão acontecer mais rapidamente do que aquilo que seria suposto em termos de calendário, e eu julgo que esse é um problema que nós vamos ter que estar atento, porque a Comunidade Europeia tem por hábito impor o seu calendário. E aquilo que está a acontecer neste momento é que os acontecimentos é que impõem um calendário.
e da capacidade da comunidade europeia responder... Os acontecimentos ou a Alemanha? Enfim, é um pouco as duas coisas, mas dessa capacidade da Europa saber responder ao calendário que vai ser imposto pelos acontecimentos, pela crise, vai resultar muito daquilo que será os nossos tempos mais próximos.